Muito boa tarde, sejam bem-vindos à 18ª edição da Castemonte, a feira de Carrazedo de Montenegro, a capital da castanha, considerada por muitos a capital da castanha. A feira foi inaugurada ontem com a presença do ministro Miguel Poiares Maduro, onde apelou a maior cooperação entre produtores e onde incentivou também jovens empreendedores a agarrarem oportunidades de apostarem nos produtos da região e potenciá-los além fronteiras. Vamos também falar um bocadinho do programa desta feira, que ontem abriu as portas e que hoje, sábado, dia 8 de novembro, começou às 8 da manhã, a abertura da feira, com montaria ao javali, seguiu-se depois gastronomia da castanha. Por volta das 15 horas aconteceu aqui um concerto de concertinas e agora às 16 horas está também previsto um magusto. Por volta das 20h30 vai decorrer um passeio TT turístico noturno. Por volta das 21 horas será realizado um concurso de jerupiga e às 22 horas está previsto um espetáculo musical com o grupo Costa Verde. Por volta das 23 horas dá-se o encerramento da feira deste sábado e por volta da meia-noite haverá mais música com a artista Rosinha. Nesta feira também o grande cartaz e o grande chamativo deste certame é o bolo de castanha, um bolo com 600 quilos também para todos se deliciarem, que será cortado amanhã. E vamos agora ver a reportagem com o Ministro do Desenvolvimento Regional, Miguel Poiares Maduro, que ontem inaugurou aqui a feira e onde apelou a maior cooperação entre produtores. O Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional defende uma maior cooperação entre produtores regionais para assim ganhar escala no mercado e vender os seus produtos além fronteiras. Poiares Maduro inaugurou a Feira da Castanha de Carrazedo de Montenegro, que decorre este fim de semana e durante as provas da gastronomia transmontana exaltou o aparecimento de jovens empreendedores e incentivou a aposta na inovação dos produtos. Apreciador de castanha, vinho, azeite e mel, sustentou o enorme potencial dos produtos de Trás-os-Montes. O que eu achei também particularmente interessante é a circunstância de cada vez mais vermos jovens envolvidos em novos projetos empresariais com estes produtos e também a inovação que se encontra ao nível destes produtos e o entusiasmo das pessoas no sentido de comercializarem cada vez mais e comercializarem também ao nível da exportação, de exportarem. São produtos com imenso potencial, aos quais nós apenas temos de acrescentar valor em termos de inovação e maior capacidade de os comercializar. Às vezes também promovendo mais cooperação entre os diferentes agentes económicos nesta área, porque por vezes um dos problemas que nós temos na venda e na comercialização internacional dos nossos produtos é a falta de escala, estarem muito fragmentados, não cooperarmos. E, portanto, a associação, a cooperação entre os diferentes produtores é muito importante e é um dos aspectos que nós queremos estimular, aliás, com os próximos fundos europeus. O governante frisou que é preciso estimular a união entre produtores para catapultar para mercados internacionais. Esta junção de sinergias é, para Miguel Poiares Maduro, a solução mais eficaz para ganhar escala, captar a riqueza e conquistar novos mercados. A grande aposta é a competitividade e a internacionalização da nossa economia. Trazer competitividade à nossa economia, transformar o nosso tecido económico para crescer economicamente, criar empregos com sustentabilidade, oferecendo melhores condições de vida às pessoas. Mas essa competitividade, como eu tenho dito, frequentemente tem de ser uma competitividade assente no território, partindo dos produtos que existem em cada território, aqui neste território, como dei os exemplos da castanha, do azeite, do vinho, dos frutos secos. É isso que nós temos de fazer como país e é para isso que nós vamos dirigir boa parte dos fundos europeus no Portugal 2020. A competitividade e a internacionalização da economia são as grandes apostas do próximo ciclo de fundos comunitários até 2020. O quadro vigente visa apoiar aquilo que Poiares chamou de ações coletivas entre os diversos agentes económicos. Nós temos, por um lado, de apostar cada vez mais na melhoria da qualidade e, sobretudo, na inovação destes produtos. E depois temos de promover também que haja mais escala, ganhos de escala, através da cooperação entre os diferentes agentes económicos, entre os diferentes produtores. Porquê? Porque é essa escala que nos permite vender mais facilmente estes produtos internacionalmente. Isoladamente, nós não conseguimos vencer na concorrência internacional.
Se cooperarmos, se coordenarmos as nossas ações, podemos muito mais facilmente ser competitivos e vencer internacionalmente. E é por isso que, a nível dos fundos, nós vamos apoiar em boa medida aquilo que chamamos de ações coletivas, ou seja, de ações coordenadas, conjuntas dos diferentes agentes económicos para vender os seus produtos, para serem competitivos internacionalmente, porque isso depois traduz em mais riqueza local, em mais empregos a nível local, e isso é fundamental para valorizar estes territórios. Palavras de Miguel Poiares Maduro à margem da cerimónia de inauguração da Caixa de Monte, que decorre este fim de semana em Carrazedo de Montenegro, no concelho de Valbaços. E foi a reportagem com Miguel Poiares Maduro, que presidiu a cerimónia de inauguração desta 18ª edição da Caixa de Monte, a Feira da Castanha, aqui da capital da Castanha, em Carrazedo de Montenegro. E agora comigo já tenho o engenheiro Filipe Pereira, da Associação Regional de Agricultura das Terras de Montenegro. Muito boa tarde, engenheiro. Obrigada por ter aceito o convite de estar aqui à conversa connosco. Estávamos a falar antes deste direto que a castanha judia é aquela mais procurada, mas diga-me antes quais são as variedades de castanha aqui da região. Ora, a castanha por excelência da região é a judia. 90% dos castanheiros, 90% dos soltos são compostos por essa variedade. Contudo, também existem outras variedades que funcionam como polinizadores, a variedade Lada, Longal e Cota. A variedade judia é a castanha por excelência para o consumo em fresco, devido ao seu brilho e ao seu calibre. Qual é as grandes características dessa castanha? É o seu tamanho também? As pessoas procuram muito pelo tamanho? Sim, hoje em dia o consumidor liga muito ao aspecto visual. Os olhos comem também, não é? Ora, nem mais. E, por conseguinte, a castanha judia, por ter um tamanho acima da média e ter um brilho maior do que as outras variedades, é muito procurada para o consumo em fresco. E os calibres? Que diferentes calibres há aqui de castanha? Ora bem, normalmente as malhas que são comercializadas são 40-70, 70-90 e mais de 90. Quando falamos em 40-70, isto quer dizer o seguinte: 40 a 70 frutos por quilo. 70 a 90 é 70 a 90 frutos por quilo. E é assim, dependendo do tamanho e do calibre da castanha, é assim. Normalmente são essas malhas que são mais comercializadas aqui na região. E é fácil escoar a produção de castanha aqui de Trás-os-Montes? Estes últimos 4 anos não tem havido dificuldade de escoamento de castanha devido à falta de produção que existe no resto da Europa, e a castanha portuguesa, nomeadamente desta região, é muito procurada para a indústria de transformação italiana e francesa. Mas ainda há produção suficiente para fazer face a esses mercados? Produção suficiente, há produção, contudo o suficiente não, porque não se consegue superar a procura. Estes últimos 4 anos não se consegue superar a procura. Tem sido cada vez mais a procura de castanha? Exatamente. Isso é um bom sinal? É um sinal encorajador. Sinal de que a castanha é boa e vende bem também lá fora. Exatamente, que a castanha é boa e, além de ser boa, é procurado devido às suas condições de conservação ao longo do tempo. Exatamente, e estava tudo feito para ser um ano radiante na produção de castanha. Este ano, no entanto, um verão atípico dificultou aqui a produção de castanha. Neste momento há quebras em algumas zonas acima de 90%. Ora, tal como referiu, tivemos um verão fora do comum. Sim. Tivemos um verão muito úmido, onde a pluviosidade superou a média registada nos últimos 35 anos. Tivemos um dos verões mais frios dos últimos 40 anos. Devido à conjugação desses dois fatores,
frio e umidade no verão, desenvolveu-se um fungo que deu origem a uma doença chamada septoriose. Acima dos 800 metros, principalmente, os castanheiros começaram a perder a folha antes do tempo e não conseguiram acabar de gerar a castanha. Daí que se advém a falta de produção. A cota a partir dos 800 metros, nas freguesias de São João de Corveira, nas freguesias de Padrela e Tazém, existe uma quebra de produção acima dos 90%. E que fungo é este, para as pessoas perceberem? Como é que ele afetou os soltos? Ora bem, é um fungo que faz com que a folha comece a ficar amarelada e depois acastanhada e acaba por cair. Ao cair a folha, serve para a planta poder respirar e fazer as trocas com o ambiente. A planta, digamos que só sobrevive, vegeta, mas já não, digamos que não cresce, nem consegue frutificar em condições. Por causa da queda das folhas é que aconteceu então a falta de produção. E a queda da folha deveu-se ao ataque do fungo. Ou seja, os soltos também têm vindo ao longo dos anos a ser colocados à prova. Além do cancro do castanheiro, há também a tinta e agora apareceu o fungo para comprometer também alguma produção. Pronto, mas o fungo a nós preocupa-nos e preocupa-nos este ano, contudo, nos anos que vêm não vai ser uma grande preocupação, porque de todo não voltaremos a ter um verão com temperaturas tão baixas, nem com tanta pluviosidade. Este fungo só se desenvolve em verões com as características do verão passado. Exatamente. Esperemos que não venham verões mais atípicos, não é? Nós não podemos prever o futuro, mas muita pluviosidade no verão nunca acontece normalmente e temperaturas baixas fazem com que o fungo se desenvolva. Se não existirem esses dois fatores, a septoriose não é grande preocupação para os anos seguintes. Agora, o cancro e a tinta, pronto, têm-nos preocupado ao longo dos anos. Contudo, já existem algumas soluções. E quais são essas soluções? Como é que as pessoas podem combater este fungo? Pronto. Em relação ao cancro, o Instituto Politécnico de Bragança, a Escola Superior Agrária, nomeadamente na pessoa da engenheira Eugénia Gouveia, desenvolveu um produto com fungos hipovirulentos que tem sido experimentados esta campanha e tem surtido muito bons resultados. O que se advém, digamos, uma cura para os próximos tempos do cancro, que era uma doença que afligia e de que maneira os produtores de castanha da região. Em relação à tinta, nós temos importado castanheiros da França, castanheiros híbridos, são cruzamentos entre o castanheiro europeu, que é o sativa, e o castanheiro japonês. E esses castanheiros funcionam como porta-enxertos e depois são enxertados com as nossas variedades e produzem mais precocemente e produzem as nossas variedades da mesma forma como se fosse plantado um castanheiro bravio e depois enxertado. No ano bom, quantas toneladas de castanha se apanham aqui na região? No ano bom? A produção aqui da região oscila entre as 10 e 12 mil toneladas por ano. Este ano diminuiu para cerca de metade. Este ano diminuiu para cerca de metade. Entre 4 a 6 mil toneladas. 4 a 6 mil toneladas. Ou seja, os prejuízos estão também muito avultados. De certo. Contudo, os prejuízos, tal como eu já referi, situam-se sempre em altitude, acima dos 800 metros. Para baixo, a quebra de produção é menor.
Muito bem, mas se forem tomadas estas medidas que você acabou de referir e aquelas medidas fitossanitárias para o tratamento dos castanheiros, consegue-se superar esta crise que veio agora afetar a produção de castanha? Ora bem, em relação ao fungo, é preciso proteger os castanheiros para a campanha seguinte. Aconselha-se duas operações. Uma operação é engaçar as folhas e numa clareira onde não haja ramos nem castanheiros, atear-lhe fogo para destruir o fungo. Só que isso envolve muita mão de obra e pouca gente irá fazer esse trabalho. Contudo, a aplicação de um fungicida à base de cobre nas folhas que ainda ficaram em cima e sobretudo nas que estão no chão, para eliminar o fungo e para protegerem os castanheiros para o ano, é de todo importante e necessária a realizar. Na zona da Serra da Padrela existem à volta de quantos hectares de soltos? À volta de 5.000 hectares de soltos? Entre 5 a 6.000 hectares. É a mancha de castanheiros contínua, a maior mancha contínua de castanheiros da Europa. Muito bem. E agora, para colmatar estas dificuldades e estas aflições dos produtores, já reivindicaram junto dos governantes do Ministério das Relações Regionais para fazerem face também a estes prejuízos? Ainda ontem, junto ao Sr. Ministro Poiás Maduro, foi reivindicado. Na sexta-feira próxima, todos os presidentes da Junta e eu mesmo, em representação da Associação Regional dos Agricultores das Terras de Montenegro e o Sr. Presidente da Câmara de Valpaço, deslocar-nos-emos a Lisboa com uma reunião com o Ministério da Agricultura e da Segurança Social para concertar algumas medidas de apoio para essas quebras de produção. Espera que sejam sensíveis e que traga boas notícias para os produtores? E essas são as nossas esperanças e as nossas reivindicações. Mas tem pela sobrevivência dos castanheiros para futuros anos? Ou a produção de castanha não está comprometida neste momento, em futuros anos? Se forem tomadas as devidas precauções que eu já referi, não serão comprometidos as próximas produções. Até porque a produção de castanha representa à volta de 30 milhões de euros da economia local. É muita coisa. É verdade. É muito dinheiro e é o dinheiro que faz mexer todo o concelho e toda a região. Há muitas famílias a viverem da apanha da castanha. Da apanha e da cultura da castanha, porque aqui a produção de castanha, para a maior parte dos agricultores, funciona como a única cultura. Aqui as pessoas vivem da castanha e para a castanha. Muito bem, Sr. Engenheiro. Muito obrigada pela sua conversa. Obrigada por estas suas palavras. Obrigado, eu. E avançamos agora, porque como acabamos de dizer, a castanha é fonte de subsistência para muitas famílias aqui em Trás-os-Montes e vamos também conhecer o trabalho numa fábrica da castanha aqui na região de Trás-os-Montes. A castanha é considerada por muitos o petróleo de Trás-os-Montes e Alto Douro. No entanto, os castanheiros têm vindo a resistir com grandes dificuldades às doenças que os atingem severamente, como o cancro do castanheiro ou o fungo septoriose. A produção de castanha é um meio de subsistência para muitas famílias e o empresário acredita que o futuro da castanha possa estar comprometido. Não é bom para ninguém, penso eu, não é bom para a região, só que infelizmente é pouca população. Toda a gente se preocupa, continuo a frisar, preocupa-se se houver uma inundação que estrague um café em Lisboa, no Porto, e o meio de subsistência desta gente toda, que é uma catástrofe autêntica aquilo que se está a passar, não vejo da parte do político nem da parte de ninguém qualquer tipo de interesse. Abandonam as pessoas ao seu destino pura e simplesmente e que se enrasquem. Mais a mais as pessoas estão a ser, o ano passado foi um ano razoável, estão a ser tributados principalmente em termos de segurança social e eles não vão ter rendimento para conseguir suportar. Então só há uma solução, as pessoas vão abandonar os soltos, vão produzir cada vez mais rudimentarmente
e quem vai pagar é o castanheiro. As despesas anuais com o tratamento do castanheiro são avultadas. Dinis Pereira refere que um solto plantado hoje, só em 2030, irá dar lucro. Penso-me que produzir castanhas que é tudo lucro, mas não, porque a implementação de um solto, o solto é sempre um investimento a médio e longo prazo. A plantação de um solto faz-se este ano e começa a dar-se 10 anos a investir para ele, ao fim de 10 anos, começar a dar algum dinheiro, não de lucro ainda, porque ele só começa a dar lucro a partir de 15 anos. E há uma confusão muito grande na opinião pública, que pensam que castanheiros quer semear este ano e colher no próximo ano. Quer dizer que quem plantar um solto em 2014, só em 2029 ou 2030 é que vai começar a ter retorno. E toda a gente repara que a castanha dá muito dinheiro. E além disso, a produção normal de 1 kg de castanhas fica em mais de 1 euro por quilo. Quer dizer que as pessoas, se as venderem em 2 euros, estão a ter quase um lucro. Fazem 4 ou 5 toneladas, têm 4 ou 5 mil euros. Mas o problema é que têm de amortizar o investimento que estiveram a fazer ao longo de 15 anos. Agora, este ano, aqui principalmente na região da Padrela, 90% das pessoas não fazem o dinheiro para a apanha, o que quer dizer que foi prejuízo total. O empresário da castanha exorta o Ministério da Agricultura e a Delegação Regional de Agricultura do Norte a tomar medidas para assegurar a produção e a sobrevivência dos soltos e, se ninguém agir, teme pela manutenção da agricultura de subsistência e de empresas que conseguem empregos sazonais para centenas de pessoas. Se ninguém tomar medidas, se os centros de investigação, principalmente universidades, Direção Regional, Ministério da Agricultura, se não for feito nada, infelizmente estamos a caminhar para uma catástrofe outra vez, quer dizer, uma atrás da outra. E então aí é o fim. É o fim da agricultura de subsistência, que são pequenos agricultores, e é o fim das empresas como a minha e como outras, não é? E tudo que gira em torno do mundo da castanha. Todo o país fica a perder com isso. Exatamente, porque, parecendo que não, eu não tenho números aqui de cor e há uma certa confusão nas estatísticas da produção de castanha, porque não está bem organizado. Se calhar uma receita na ordem, no caso das exportações, na ordem dos 100 milhões de euros. Que se fazem neste país. A castanha em abundância que saía dos soltos transmontanos pode ter os dias contados se os apoios não surgirem para produtores e empresários. Como acabamos de ouvir, a castanha é fonte de subsistência para muitas famílias aqui em Trás-os-Montes e representa de cerca de 30 milhões de euros na economia local. Fazemos agora um breve intervalo neste direto da Feira da Castanha em Carrazedo de Montenegro, onde decorre até amanhã a 18ª edição da Caste Monte. Até já, fique connosco.